E Bruno vai trazer pra gente aqui o que a agência tem. Então pronto, vocês vão falando sobre essa parte técnica e... Meu nome é Liana e eu sou do atendimento na Hotmobile. Boa tarde, estamos começando agora mais um episódio do Mundo Digital. E hoje vamos falar sobre o que? Fechei a venda e agora? Você sabe o que é pós-venda? Sabe o quanto é importante esse processo dentro da sua empresa? Meu nome é Nathalie Torreão, eu sou social media na Hotmobile. Oi, eu sou Liana, sou da área de atendimento. E eu sou Bruno Martins e faz tudo. Brincadeira, um negócio desse, gente. Então, todo mundo que entende um pouco sobre marketing digital, pesquisa sobre o assunto, sabe o que é funil de vendas. Mas talvez esteja pecando em não procurar saber o que é funil de pós-vendas. Então hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Lia Chatbot, que é a nosso atendimento top, vai explicar um pouco e exemplificar junto com o Bruno o que é esse funil de pós-vendas. É bom salientar que o funil de pós-vendas ele é composto de 4 etapas, certo? Adoção, retenção, expansão e advocacy. Vamos agora para a primeira etapa desse funil e eu quero que Lia me ajude e Bruno traga experiência sobre a primeira etapa sobre a adoção. Vamos nessa? Então, essa parte da adoção, ela é importantíssima. É o exato momento em que o cliente, ele fecha o contrato, né? Então, o cliente, ele fechou o contrato. O que é essa adoção? Essa adoção é você mandar uma mensagem para o cliente de é um prazer, é uma satisfação tê-lo como nosso cliente, estabelecendo essa parceria, né? São as mensagens de boas-vindas, explicando para ele, mandando algumas dicas desse primeiro contato. Então, assim, a adoção é quando você fecha o primeiro, né? Você fechou o contrato com o cliente, é aquela receptividade com o cliente, né? É você acolher, né? Você Isso. Acolhendo o cliente. É como se fossem as boas-vindas, né? Boas-vindas, exatamente. Então são mensagens, né? Você mostrar a sua disponibilidade para o cliente, você tá ali para atender, né? E explicar para ele naquele primeiro momento, né? Como é que tudo vai funcionar, né? Tirar as dúvidas dele. É isso que é o processo de adoção. Isso. É importante salientar, porque quando você está nesse processo, né, da venda, né, que você está tentando fechar com o cliente, existe um preconceito muito forte, né, daquela questão do tipo do vendedor cliente, né, de que o vendedor ele está te oferecendo rios de coisas, né, de possibilidades, ele está lá realmente para fechar aquela venda e o cliente ele fica meio, né, ressabiado nesse sentido, porque ele acha que aquilo que está sendo ofertado muitas vezes não é o que ele precisa, ou seja, está sendo ofertado muita coisa, etc. E quando esse contrato ele é fechado, né, quando essa venda é finalizada, que aí sim, né, se começa essa questão, essa preocupação, né, de, como eu posso dizer, de... esclarecer os processos, explicar as necessidades. Isso, né? explicar as necessidades, né, do cliente. E tirar essas dúvidas corriqueiras, né? As dúvidas mais simples do dia a dia, da rotina mesmo, de como o processo ele vai acontecendo. Então, tirar as dúvidas do cliente nesse aspecto. E aí, passado esse processo da adoção, o cliente já é seu, nós vamos partir para a parte da retenção. Então, o que é essa retenção? É quando o cliente ele já está utilizando o nosso serviço, né? Então, ele está utilizando o nosso serviço, a gente vai estar sempre procurando o quê? Saber do cliente, tá tudo ok? Procurando os feedbacks, né? Saber os feedbacks, tirando as dúvidas, né? Saber como é que tá o processo, tá andando tudo direitinho, lembrando alguns cuidados, né, que o cliente tem que ter,
eu trazendo um pouco dentro da nossa realidade, quando a gente trata com o cliente, é estar sempre... o cliente está atualizado com o cronograma que a gente está enviando para ele, está satisfazendo esse cronograma, né? As coisas que estão acontecendo, ele tem ainda alguma dúvida, precisa de algo mais a ser esclarecido. Então essa retenção é aquele processozinho onde você sai da adoção, o cliente ele já está utilizando o seu serviço, já está utilizando o seu produto, e você vai aprofundando, vai começando a aprofundar mais a relação com ele. Eu poderia dizer que seria um processo de ajuste. Na verdade, você vai estar lá ajustando tanto o que você oferece como serviço, quanto você vai estar delimitando até onde vai o serviço prestado, né? Isso. Então é o momento do ajuste, vamos dizer assim, né? Não, assim, eu também concordo, mas eu acho que seria um pouco mais aprofundado do que isso, né? Eu acho que no primeiro momento é que você tem essa parte de ajustes, né? A partir do momento que você fecha o contrato, é que você tem a parte de planejamento, né? Junto com o cliente, ou seja, a criação do briefing, em que você vai fazer a criação da persona, a estratégia de comunicação, né? Dentro daquilo que foi proposto, né? na parte comercial. Mas, como Liana falou, essa é uma parte mais de preocupação mesmo, né? Ou seja, às vezes existem situações em que, e isso é uma coisa corriqueira que acontece bastante, que é o cliente, ele foi bem atendido pelo comercial, né? O comercial foi lá, fez o trabalho, às vezes até ficou em cima para poder fechar, né? O cliente, às vezes, por uma pressão, às vezes ele acaba fechando aquilo ali, o que não é bom, claro, mas e depois a pessoa assume, né? Tipo, o comercial ele desaparece, então você não dá esse acompanhamento e isso gera esse tipo de problema. E essa parte de retenção, ela é muito importante por causa disso, porque o cliente ele é bombardeado por uma série de informações e depois ele é meio que esquecido, né? Ele pode ser esquecido, dentro do processo. Então, sabe... um acompanhamento. Isso, acompanhamento. E vale salientar que nessa etapa se faz... de extrema importância você ter uma ferramenta de gestão muito forte de CRM, por exemplo, em que você consiga estar lá acompanhando todos os processos, né, dentro da cadeia, né, do processo de pós-venda, para que você não deixe faltar nada. Então uma ferramenta de CRM ela é extremamente importante, né, para que você não deixe passar absolutamente nada, desde uma data comemorativa, né, um aniversário, ou até um lembrete para que você possa estar ligando toda semana para ele, para saber, né, para pegar um feedback dele do que ele está achando, né? Então assim, é importante essas coisas porque é como a gente diz aqui, né, a nossa opinião ela não importa se o nosso cliente não gostar, se o nosso cliente ele não aprovar aquilo, ou o cliente do nosso cliente não comprar essa ideia, de nada vale as estratégias, né, que a gente está criando. Então quem tem que determinar o que é melhor ou não somos nós. Nós somos apenas uma ferramenta. Então é por isso que é importante você ter essa... Isso, é por isso que é importante você ter essa comunicação, né, com o seu cliente. Exatamente. E aí a gente já vai entrar no terceiro ponto, né, que é o ponto da expansão. É aquele momento em que você vai trazer novidades para o cliente, né, deixar ele sempre a par das novidades do que vem acontecendo. É você tratar aquele cliente como uma prioridade. É você estar disponível, né, para estar ouvindo as coisas que ele está falando, as solicitações dele, estar disponível para poder responder uma mensagem, tirar mais algumas dúvidas, né? Então é o estreitamento mesmo, é fortalecer a relação, né, com esse cliente. Então é realmente um processo bastante contínuo, a questão da presença após a venda, junto com o cliente, esse acompanhamento, a questão da minúcia mesmo, estar atento aos detalhes, né? Para você conseguir não só vender aquele primeiro produto ofertado ao cliente, mas até outras facilidades, né? Ele pode acabar precisando de outras situações, né? Enfim, fora até do marketing digital.
e a agência oferece e aí você tem a oportunidade de apresentar isso para eles. O pessoal tem esse... A maioria das pessoas acha que é difícil você vender. Não é difícil você vender. O difícil é você reter, o difícil é você manter esse cliente. Porque ao mesmo tempo que você tá com esse cliente, ele está sendo bombardeado por outras empresas também. Então é um processo de melhora contínuo aqui, né, que você precisa ter com esse cliente em questão. Então se você peca em alguma coisa, você acaba perdendo esse cliente. Então aqui a gente tem essa filosofia, né? Filosofia não, mas essa história de que se você faz 99% das vezes você acerta e 1% você erra, esse 1% é que fica marcado. Geralmente você perde um contrato por causa desse 1%, quando você perde o cliente. E hoje em dia, com a questão das redes sociais, hoje um cliente satisfeito, ele acaba sendo um propagador assim, muito forte dos serviços. Da qualidade dos seus serviços. Por mais que você não tenha, ao seu ver, ou ao ver até às vezes do mercado, que você não tenha errado nessa dimensão, nessa proporção que o cliente acha que errou, que você errou, mas é o que conta, entendeu? Então assim, ou seja, essa etapa ela é muito mais importante do que a venda em si, né? Uhum. Porque quando o cliente ele chega até você, ele chega com um problema. E ele tá querendo algo, E ele né? quer algo. Então assim, você já tem meio caminho andado lá, né? Então a venda ela é muito mais fácil. Aqui a gente costuma dizer que a venda é a consequência de um bom atendimento. Então se você consegue prestar um bom atendimento, você é um bom ouvinte, consegue captar a essência do que ele precisa, você consegue fazer essa venda. Então isso não é o problema. O problema é realmente você manter essa qualidade. Você tem que ter, entendeu? Essa atenção. Pois é, nós falamos desses 3 itens, e aí quando a gente chega no 4º ponto, né, que é o ponto da advocacy, esse advocacy é o sonho de toda empresa que tem um cliente, né? É chegar nisso, porque é quando aquele seu cliente, ele te indica para outras pessoas, ele utiliza dessa parceria, ele utiliza dos serviços que você oferece para estar indicando para outras pessoas, mostrando para outras pessoas, quem faz isso aqui para mim, ou então marca a sua empresa, né? Então, o advocacy é o ponto, o maior de todos, é quando você realmente, aquele cliente, ele tá tão satisfeito que você não precisa nem pedir a ele uma marcação, ele faz aquilo organicamente, né? Seria aquela... Mais uma vez, é importante você notar que se você faz o trabalho bem feito em todas as etapas, o seu cliente ele acaba realmente sendo um propagador do seu serviço. Independente de você ser muito bom, entendeu? Ou até mesmo bom, independente disso. Às vezes, por incrível que pareça, o cliente ele procura uma empresa, né, primeiro para que resolva o seu problema, mas também uma empresa que consiga entender o que ele precisa. E são poucas empresas que conseguem isso, entender o que o cliente precisa, entender as suas necessidades. E quando você entende essas necessidades do cliente, você acaba estreitando a relação, né? Então você passa, às vezes, até de ser uma relação, você passa de uma relação cliente-fornecedor para uma relação de parceria mesmo, entendeu? Ou seja, em que a relação acaba até, às vezes, virando uma coisa mais informal, né? Uma coisa mais descontraída, ou seja, sem tanta pressão, né? De você ter que entregar resultado, porque, né, você já fez aquele seu trabalho de pós-venda muito bem feito e você conseguiu chegar nesse ponto, entendeu? Que esse é o objetivo, né, do pós-venda, é você digamos assim, transformar essa relação numa relação duradoura, né? Então, esse é o santo grau, né, pessoal? Eu assim, do tempo que eu vim para poder trabalhar aqui na Hotmobile e trabalhar com atendimento, uma coisa assim muito... eu trabalhando com vendas também, e aí quando você consegue fechar o seu primeiro cliente, né, e você consegue fechar um cliente bacana, assim, não foi, eu posso trazendo aqui uma experiência própria da minha vivência, né,
eu comecei a manter contato com o cliente e, na verdade, você vai estreitando a relação, você vai convencendo ele, cativando ele para poder tentar fechar aquela venda, né? E aí quando você vende para o cliente e aí você começa já nos outros passos, e eu pude participar desde a venda, da primeira venda, do primeiro contato com o cliente, até hoje, né, quando ele fechou o contrato com a gente, e a gente, nesse momento agora, com esse cliente, a gente está ainda no passo 3, né, no item 3 do funil. Então, assim, e aí você vai vendo retornos do cliente, né? O cliente ele começa a lhe dar retornos também, a participar mais com você. Isso é muito importante, isso é muito bom, isso é gratificante. Você vai vendo dentro do seu trabalho, né? E é um esforço de todos, né? Para a gente poder atingir esses itens aqui, não tem só a parte do atendimento, não é só o atendimento, né? Envolve vários setores dentro da empresa, envolve várias pessoas, tem que estar todo mundo buscando realmente querer satisfazer, querendo atender. A gente meio que entra na cabeça do cliente para poder realizar os sonhos dele, né? Transformar os sonhos dele em realidade. Então é muito gratificante. Deve ser muito satisfatório, né? É importante também salientar isso, né? Que tipo, não adianta só você vender, porque vender todo mundo vende, né? Essa é a realidade. A pessoa fala que porque você tem que saber a arte da venda, etc. Isso assim é muito superficial, na minha opinião. Você precisa conhecer muito o produto e confiar no produto ou no serviço que você está vendendo. Então, às vezes você faz uma venda e você não consegue entrar no primeiro passo do pós-venda porque você não teve tempo de aprender sobre aquele produto, entendeu? E às vezes até a demora, né? Às vezes a gente fecha uma venda e fala assim, e agora eu faço o que aqui? O que eu faço? O que é que eu explico para o cliente? Quais são os próximos passos? Porque eu nunca fiz isso, entendeu? Então, assim, por isso que é muito importante que primeiro você tenha uma ferramenta de controle, uma ferramenta de CRM muito boa, que te atenda, não precisa ser excelente, mas que seja boa para o que você precisa, né? Não adianta você ter uma ferramenta sabe, que te ofereça milhões de possibilidades, sendo que você só precisa de uma ou duas coisas diferentes. Então você precisa ter uma ferramenta que te atenda, né? Que você tenha esse controle, você precisa conhecer sobre os seus produtos, sobre os seus serviços, né? Para você poder sempre estar atendendo esse cliente da melhor forma, né? Quando ele tiver alguma dúvida, quando ele tiver alguma solicitação, enfim. E também você amar aquilo que você faz, né? Esse também é um fato importante. Afinal de contas, quando você compra um produto ou um serviço, a pior coisa que tem, o que mais estressa uma pessoa é correr atrás da assistência e não ter um retorno, né? Pois então, esse é o ponto-chave, é o momento, para mim, retenção para mim é o ponto-chave desse processo. Né? É uma opinião minha mesmo, né? De que eu acho que é realmente a parte mais difícil, porque é estressante realmente você ficar atrás de uma assistência, de um acompanhamento, depois que você fechou e você não ter esse retorno. Isso, a pior coisa é você fechar um contrato, entendeu? E aquilo não ser o que você pensava, entendeu? Porque o comercial ele te passou de uma forma, mas o pós-venda ele não conseguiu acompanhar essa... Não é acompanhar, ele não conseguiu prometer aquilo que o comercial te vendeu. No caso, cumpriu o sonho que o comercial te vendeu, o pós-venda, né? Ele não conseguiu cumprir. E isso é o grande, a grande virada, a grande sacada, entendeu? É você conseguir cumprir o sonho que o comercial vendeu, né? Pro cliente, enfim. Então, galera, eu acho que esse papo hoje foi ótimo, fluiu de vento em popa. E aí eu vou pedir para você curtir, compartilhar. Se você tem alguém que você acha que precisa desse conteúdo, você vai pedir para essa pessoa vir assistir, compartilhar com outras pessoas também, ok? Os links aqui, como... E outra coisa bacana também, a gente falou hoje sobre pós-venda, funil de pós-venda, mas lá no nosso site vocês vão encontrar outros podcasts com outros temas, com assuntos bem variados,
também vai estar tirando dúvida da galera, né? Ah, com certeza. Então foi um prazer estar com vocês hoje e até o próximo episódio. Valeu!